E aí, pessoal da Loteca, meu nome é Eduardo, Lotecano sem enrolação, Loteca 1195. Nós temos aí 10 joguinhos das eliminatórias da Copa, que vão do jogo 1 ao jogo 10. 5 joguinhos da América do Sul, 3 das eliminatórias da Europa e 2 da América do Norte e Central. Um joguinho da Copa do Espírito Santo e 3 joguinhos da Série D. Bora lá, vamos começar do jogo 1 ao jogo 5, que são jogos da eliminatórias da Copa da América do Sul. Jogo 1, Brasil e Paraguai. O Brasil é o quarto colocado, tem 6 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Jogando aqui no Brasil são 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Essa derrota foi para a Argentina, hein? Em casa fez 14 gols e levou 5. Só em um jogo não fez gol, contra a Argentina, né? O Paraguai é o terceiro colocado, 6 vitórias, 6 empates, 3 derrotas. Fora de casa, 5 empates, 2 derrotas. Perdeu para a Venezuela e para a Argentina. Nesses 7 jogos fora, em 5 não fez gol. Os últimos 10 jogos entre Brasil e Argentina, independente do mando, 4 vitórias do Brasil, 5 empates e 1 vitória do Paraguai. Jogando no Brasil, desses 10 foram 2 vitórias do Brasil, 4 empates, o Brasil não perdeu. Não é fácil o Paraguai, né? Na 8ª rodada foi Paraguai 1, Brasil 0. Mas o último jogo aqui no Brasil foi Brasil 4, Paraguai 0. Não dá para imaginar um outro, nem no empate nesse jogo aqui, né? Senão vai ser um recorde de vaias. Brasil seco, né? Acho que é um dos grandes favoritos dessa rodada aqui. Tá aí a marcação no Brasil. Ali tem um colchetes ali do jogo 1 ao jogo 10, né? São jogos de terça-feira e os outros 4 são jogos de quarta-feira. Bora lá, continuando. Vou pular aqui do jogo 2 ao jogo 4, passar para o jogo 5, tá? Bolívia e Chile, jogo 5. A Bolívia é a 8ª colocada, 4 vitórias, 2 empates, 9 derrotas. Em casa, 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Perdeu para a Argentina, né? E para o Equador. Nesses 7 jogos, em 4 não levou nenhum gol. O Chile é o 10º colocado, 2 vitórias, 4 empates, 9 derrotas. Jogando fora, 1 empate e 6 derrotas. Levou 15 gols fora e fez só 1 gol. Em 6 jogos não fez nenhum gol. O Chile já está eliminado e a Bolívia, se não vencer, também fica praticamente eliminada. Os 20 últimos jogos entre eles, independente do mando, 3 vitórias da Bolívia, 4 empates e 13 vitórias do Chile. Na Bolívia foram 2 vitórias da Bolívia, 1 empate e 4 vitórias do Chile. O último jogo na Bolívia ficou no 0-0 e na 8ª rodada foi Chile 1, Bolívia 2. Durante o histórico entre eles, aqui nesses 20 últimos jogos, parecia que o Chile vinha melhor, né? Mas no momento atual aqui eu tô vendo a Bolívia um pouquinho mais favorito, tá bom? E eu vou fazer o meu primeiro duplo aqui, eu vou de Bolívia e empate no jogo 5. Tá aí o meu primeiro duplo no jogo 5, bora pro jogo 6, Uruguai e Venezuela. O Uruguai hoje é o 5º colocado, 5 vitórias, 6 empates, 4 derrotas. Em casa, 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota, perdeu para a Argentina. Em casa foram 4 jogos, não levou nenhum gol. A Venezuela é a 7ª colocada, 4 vitórias, 6 empates, 5 derrotas. Jogando fora, não venceu. 2 empates, 5 derrotas. O detalhe da Venezuela é que nesses 7 jogos fora, só em um jogo não fez gol. Mesmo perdendo, conseguiu fazer gol nos jogos, hein? Por enquanto está aí na briga por uma vaga. Os 10 últimos jogos entre eles foram 3 vitórias do Uruguai, 6 empates e 1 vitória da Venezuela. Jogando no Uruguai foram 2 vitórias do Uruguai, 2 empates e 1 vitória da Venezuela. O último no Uruguai foi Uruguai 4, Venezuela 1. Na 8ª rodada foi Venezuela 0, Uruguai 0. Mais uma vitória, o Uruguai se classifica, né? Não matematicamente, mas praticamente ali pelo que eu andei olhando, não tem como não se classificar o Uruguai. Eu acho que não vai deixar passar essa aqui, é jogo em casa. Eu vou de Uruguai seco, não, vou fazer um duplo aqui só para garantir, porque eu acho que a Venezuela é muito retranqueira e faz gol em todos os jogos, hein? Tá aí meu segundo duplo, gostaria até de ir no Uruguai seco, tá? Mas eu acho aqui que o empate vai ser uma zebra para tirar muita gente da loteca.
Bora pro jogo 8, Argentina e Colômbia. A Argentina é a primeira colocada, já classificada. 11 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Jogando na Argentina foram 6 vitórias e 1 derrota pro Uruguai. Fez 16 gols em casa e levou só 3. Em 5 jogos não levou gol. Pega a Colômbia, que é a sexta colocada, 5 vitórias, 6 empates, 4 derrotas. Jogando fora tem 1 vitória em cima do Paraguai, 3 empates e 3 derrotas. Os últimos 10 jogos entre eles, 4 vitórias da Argentina, 3 empates e 1 vitória da Colômbia. Na Argentina foram 3 vitórias da Argentina, 3 empates e 1 vitória da Colômbia. O último jogo na Argentina foi Argentina 1, Colômbia 0. Na 8ª rodada, Colômbia 2, Argentina 1. A Colômbia brigando por uma vaga, né? Vai fazer tudo para empatar esse jogo aqui. E eu acho que 100% favoritismo Argentina em casa, né? Não dá para imaginar, talvez até entre com um time um pouco mais reserva, né? Alguns jogadores no banco. Mas depois, se entrar, eu acho que a Argentina ganha esse jogo aqui. Coluna 1 seco na Argentina. Também acho que é um dos favoritos nessa rodada aqui. Partiu para o jogo 10, Peru e Equador. O Peru é o 9º colocado, 2 vitórias, 5 empates, 8 derrotas. Em casa, 2 vitórias. Ganhou do Uruguai e da Bolívia. 3 empates e 2 derrotas só em casa para o Brasil e para a Argentina. Nesses 15 jogos do Peru aqui, em 11 não fez nenhum gol e em 3 só levou 1 gol. O Equador é o 2º colocado, 7 vitórias, 6 empates, 2 derrotas. Perdeu fora. 2 vitórias, fora de casa, 2 vitórias para Bolívia e para Colômbia. 3 empates e 2 derrotas para a Argentina e para o Brasil também. Os dois só perderam para o Brasil e para a Argentina, tanto em casa quanto fora de casa. Os últimos 10 jogos entre eles, 4 vitórias do Peru, 3 empates, 3 vitórias do Equador. No Peru, 2 vitórias para cada um e 1 empate. O último jogo no Peru foi 1-1. Na 8ª rodada foi Equador 1, Peru 0. Só que aqui nós temos, né, o Equador com 1 vitória se classifica. E para o Peru, só 1 vitória para sonhar ainda com uma vaguinha na repescagem, tá? O Peru tem que, no mínimo, ganhar esse jogo aqui para sonhar com uma vaga na repescagem. Pode acabar complicando o Equador, né? O ideal seria um triplo nesse jogo aqui. Mas esses dois aqui são os times que não gostam de fazer gol, né? Eu vou ficar no 0-0 aqui. Um duplo aqui eu iria no Equador, tá? Mas eu vou de empate. Vamos lá. Tá aí o empatezinho Peru e Equador. E aí vamos num detalhezinho aqui nas eliminatórias da América do Sul. Em 15 rodadas, só em 5 nenhum visitante ganhou. Tá? Ó, que coisa interessante, sempre um visitante ganha. Em 8 rodadas, pelo menos um visitante venceu. E, em média, nessas 15 rodadas, são 3 vitórias do mandante, mais ou menos 1 ou 2 empates e um visitante vence. Eu acho aqui que se tivéssemos aqui um visitante, para mim seria o Equador, né? Entre eles todos aqui, eu acho que é o único visitante que tem condições de ganhar o jogo. Não imagino o Paraguai ganhar do Brasil, o Chile da Bolívia, a Venezuela do Uruguai e a Colômbia da Argentina. Por isso que eu falei aqui, se eu fosse fazer um outro duplo, eu iria de Equador. Bom, partimos aqui agora são jogos eliminatórias da Europa. Jogo 2, Finlândia e Polônia. A Finlândia é a 2ª do grupo G, 1 vitória, 1 empate, 1 derrota. Venceu Malta fora de casa e empatou fora de casa com a Lituânia. Em casa perdeu para a Holanda, que aliás foi ontem o jogo, sábado. 2-0. A Polônia é a 1ª do grupo, 2 jogos em casa, venceu os dois, venceu a Lituânia e Malta e não levou nenhum gol nesses 2 jogos. Os últimos 10 jogos entre eles, 1 vitória da Finlândia, 5 empates, 4 vitórias da Polônia. Na Finlândia foram 3 empates e 1 vitória da Polônia. O último jogo foi Finlândia 0, Polônia 1. Joguinho difícil esse aqui, tá? Mas eu vou ficar aqui com deixa eu ver aqui, vou fazer um duplo aqui. Eu vou de empate e Polônia no jogo 2. Tá aí meu terceiro duplo. Bora pro jogo 3, Sérvia e Andorra. A Sérvia é a 4ª do grupo K, só fez um jogo. Foi contra a Albânia ontem e ficou no 0-0. Andorra é a 5ª do grupo, aliás, é o último do grupo, né? Fez 3 jogos
e perdeu os 3. Em casa perdeu para Letônia e para Inglaterra. Fora de casa perdeu por 3-0 para a Albânia. Levou 5 gols e ainda não fez nenhum gol. Nunca se enfrentaram, né? Pô, Sérvia eu acho que foi favorita aqui pelo jogo da Albânia ontem, tá? Teve grande chance de ganhar esse jogo, eu vi esse jogo, foi um bom jogo, a Albânia também tá muito bom com o técnico Silvinho. Mas eu vou de Sérvia no jogo 3. Jogo 4, Holanda e Malta. A Holanda é a terceira do grupo G, só fez um jogo também. Foi até a Finlândia e venceu por 0-2, até um gol do Memphis Depay. Malta é a quinta ou última do grupo. Um empate, 2 derrotas. Em casa empatou com a Lituânia em 0-0 e perdeu para a Finlândia por 0-1. Fora foi até a Polônia e perdeu por 2-0. Não fez nenhum gol em 3 jogos. Até hoje, Holanda e Malta fizeram 6 jogos, 6 vitórias da Holanda, é claro, né? A Holanda até agora fez 28 gols e Malta não fez nenhum. Fez 28 gols em Malta, entre eles, tá? Entre Holanda e Malta, tá? Nesses jogos que eles fizeram, até hoje foram 28 gols da Holanda e nenhum gol de Malta. Não se assuste, não tem nada a ver com essa Europa, com essa eliminatória da Europa, não, hein? Então aqui Holanda favorito, tá? Para mim é o segundo mais favorito aqui. Gol de Holanda seco. Quando eu falei nos gols da Holanda aqui, até eu me assustei, tá? Mas é os jogos entre eles, tá? Todos os jogos que eles fizeram foram 28 gols da Holanda e nenhum gol da Malta. Jogo 7, aliás, agora vamos aqui os 2 joguinhos da América, das eliminatórias da América Central e América do Norte, tá? São 2 jogos. Jogo 7, Jamaica e Guatemala. Jamaica é a segunda do grupo E, 3 jogos, 3 vitórias. Fora venceu a Dominica e as Ilhas Virgens. E em casa venceu a República Dominicana. Guatemala é a primeira do grupo, 3 jogos, 3 vitórias também. Em casa venceu a República Dominicana e fora de casa venceu a Dominica e as Ilhas Virgens. O detalhe aqui é que a Guatemala, né, venceu a Dominica por 6-0 e as Ilhas Virgens por 3-0. Os últimos 10 jogos entre Jamaica e Guatemala, 7 vitórias da Jamaica, 2 empates e 1 vitória da Guatemala. Jogando na Jamaica, desses 10 jogos, foram 4 vitórias da Jamaica e 1 empate. O último jogo foi Guatemala 0, Jamaica 0. E o último jogo na Jamaica foi Jamaica 2, Guatemala 1. E aqui, meu amigo, aqui, nesse contexto aqui, dessas eliminatórias, parece que a Guatemala está melhor. Só que no histórico entre eles, né, você pode ver aqui os últimos 5 jogos na Jamaica, foram 4 vitórias da Jamaica e 1 empate. Eu acho que até que a Jamaica no histórico é favorito, mas eu vou ficar aqui com um empatezinho nesse jogo aqui. Talvez aqui esse jogo aqui, Guatemala e Jamaica, seria até para um triplo, tá? Para quem gosta de fazer um triplo, esse aqui seria um bom palpite. Jogo 9, Panamá e Nicarágua. Panamá é a segunda do grupo D. 3 jogos, 3 vitórias. Fora de casa venceu Belize e Montserrat. E em casa venceu a Guiana. Fez 7 gols e levou só 1 gol. Nicarágua é a primeira do grupo. Também 3 jogos, 3 vitórias. Em casa venceu Montserrat e venceu a Guiana. Fora de casa venceu Belize. Fez 9 gols e levou só 1. Bem equilibrados os dois. Os últimos 10 jogos entre eles, 8 vitórias do Panamá, 1 empate e 1 vitória da Nicarágua. É aqui que tem o desequilíbrio no histórico, né? Nesses 10 jogos aqui, os que foram no Panamá foram 7 vitórias, 7 jogos, 7 vitórias do Panamá. A última vitória da Nicarágua no Panamá foi em 2003. O último jogo entre eles foi em 2023, Panamá 3, Nicarágua 2. O jogo mais equilibrado da lotérica, né? Estão bem equilibrados aqui no 7 gols, 9 gols, só levaram 1, venceram os 3. Mas a história aqui aponta o Panamá um pouquinho mais favorito, tá jogando no Panamá. E eu vou de Panamá também. O único motivo que eu tenho no Panamá aqui é pelo fator casa, tá, gente? Jogo 11, Vila Velhense e Rio Branco. Estamos mudando de ares aqui, né? Esse aqui é o jogo da 8ª rodada da Copa do Espírito Santo. Tem rodada ainda hoje. Desculpa, o Vila é o 10º colocado, com 11 times. O Vila Velhense é o 10º colocado.
1 vitória, 2 empates, 4 derrotas. Como mandante, 1 empate, 2 derrotas. Empatou com o último colocado e perdeu para o segundo e para o nono em casa. Levou 12 gols e só fez 3. Em 4 jogos não fez gol e só em um jogo não levou gol. O Rio Branco do Espírito Santo, cuidado que tem 2, tá? É o 5º colocado com 2 vitórias, 3 empates, 1 derrota. Como visitante, 2 empates, 1 derrota, empatou com o 8º colocado e com o 1º e perdeu para o 3º. Os últimos 10 jogos entre eles foram 1 vitória do Vila Velhense, 3 empates, 6 vitórias do Rio Branco. O Vila mandante aqui foi 1 vitória do Vila, 2 empates, 2 vitórias do Rio Branco. O último jogo aqui foi Vila Velhense 3, Rio Branco 0. Os dois aqui com chances ainda de se classificar. Bem difícil esse joguinho aqui também, tá bom? Mas eu vou de empate nesse jogo aqui. Bora lá, jogo 12. Agora nós vamos para os jogos da Série D. Juazeirense e Lagarto, 8ª rodada da Série D, grupo A4. Tem jogo hoje no grupo, tá? A Juazeirense hoje é a 5ª colocada, 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Como mandante, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Perdeu para o 1º colocado do grupo, que é o Asa. O Lagarto é o 4º colocado do grupo. 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Como visitante, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Venceu o 8º e o 7º colocado e perdeu para o 2º. Os 3 fizeram 3 jogos até hoje entre eles. Foi 1 vitória da Juazeirense e 2 vitórias do Lagarto. Na 7ª rodada foi Lagarto 3, Juazeirense 1. Esse joguinho aqui realmente eu não sei, tá? Mas eu vou ficar com o mandante nesse jogo aqui e vou fazer o empate. Vou fazer aqui meu 4º duplo. Joguinho bem difícil esse Juazeirense Lagarto aqui, tô indo pelo mandante, tá? Jogo 13, Altos Sampaio Correia. 8ª rodada da Série D, grupo A2. Tem jogo hoje ainda no grupo. O Altos é o 1º do grupo A2. 3 vitórias, 4 empates. Em casa, 1 vitória, 2 empates. Fez gol em todos os jogos. Sampaio Correia é o 4º colocado. 2 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Fora de casa, 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas. Perdeu para o 2º e para o 3º colocado. Agora vai enfrentar o 1º. Ambas as derrotas aqui do Sampaio Correia foi por 1-0. Perdeu para o 2º e para o 3º colocado por 1-0. Não fez nenhum gol como visitante. Na 7ª rodada foi Sampaio Correia 2, Altos 2. Eu acho que tudo aqui indicando no mínimo uma vitória do Altos ou um empatezinho. Eu vou de coluna 1 no jogo 13. Tá aí a marcação, bora pro jogo 14. Souza e América do Rio Grande do Norte, 8ª rodada da Série D. Grupo A3, o Souza é o 8º ou último do grupo. 1 vitória, 1 empate, 5 derrotas. Em casa, 1 vitória no 5º colocado. 1 empate no 3º e 1 derrota para o líder. Nesses 7 jogos aqui, em 5 não fez nenhum gol. O América do Rio Grande do Norte é o 2º do grupo, 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como visitante, 1 vitória em cima do 3º colocado, 1 empate em cima do 7º e 2 derrotas, 1 para o 1º colocado e 1 para o 5º colocado. Nesses 4 jogos aqui fora fez 3 gols e levou 4. Até hoje fizeram 7 jogos, 1 empate, 6 vitórias do América. O Souza mandante foi 1 empate e 2 vitórias do América. Na 7ª rodada foi América 2, Souza 0. E o último jogo, o Souza mandante, foi 0-0, joguinho bem difícil. O América já me tirou ontem, eu vou de empate nesse jogo aqui. Pessoal, tá aí meu joguinho, tá bom? Histórico dos times, meu jogo. Eu vejo aqui como favorito aqui no jogo 1 Brasil, 3 Sérvia, 4 Holanda, 8 Argentina. Tá, eu acho que até o Uruguai também, mas estou apostando até ali num empatezinho, mas o Uruguai é bem favorito. 4 duplos, tem aqui 4 pontinhos de interrogação no jogo 8, no jogo 7, no jogo 9, no jogo 10, no jogo 11. Talvez eu faça mais 1 ou 2 duplos, não sei ainda, vou pensar. Se fosse para fazer os triplos, eu apostaria aqui fazer um triplo no jogo 7, no jogo 10 e no jogo 11, bem difícil, tá bom? Mas tá aí meu joguinho, tá? Boa sorte para todo mundo, um ótimo domingo e uma boa semana.